jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Egresso do curso de jornalismo da UFN, ele trabalha com fotojornalismo documental em Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao De Papo com Eduardo Ramos. Obrigado, Yasmin. Obrigado pelo convite, por me receber aqui. Estou honrado e ansioso pela nossa conversa. Que bom! Eu queria que tu nos contasse um pouquinho. Tu é formado aqui pela UFN, né? Tu se formou em 2010, isso? Isso. E logo que tu entrou na instituição, tu já sabia que tu queria ir para a área do fotojornalismo ou tu tinha outros interesses? Eu sempre tive essa inclinação com a fotografia. Já praticava fotografia há muitos anos, mas ainda não conhecia bem o ofício do fotojornalismo. Eu fui desenvolvendo essas aptidões durante o curso e também depois, profissionalmente, mesmo nas redações. Era uma forma que eu tinha de contar as histórias dentro do jornalismo que eu tinha mais afinidade. Embora eu sempre gostei dessa parte da curiosidade, da pesquisa, da entrevista, mas nunca fui muito habilidoso nos textos, Sempre foi muito mais fácil para mim contar as histórias através das imagens. Já tinha essa inclinação também com cinema, com documentário também, Sempre gostei de contar histórias através das imagens e fui desenvolvendo ao longo do tempo essa aptidão. E se tu começou antes da graduação, como é que começa a tua história com a fotografia? Começa na infância, começa em casa, com minha mãe, que já tinha equipamento fotográfico e sempre incentivou isso, essa prática comigo, com meu irmão. E eu tinha minha câmerazinha automática, 35mm, então ela sempre comprava rolos de filme pra gente quando tinha passeio. E depois também comecei a conseguir fazer meu próprio dinheiro e também investia nisso, Então usava minha 35mm automática, fazia foto dos amigos, dos passeios, Fazia muita foto, mas sempre sem muito critério, Não tinha ainda uma noção de composição, de iluminação, não tinha ainda essas noções que eu fui aprender depois, mas já tinha contato com a técnica. Aí logo que eu entrei no curso e comecei a trabalhar com a professora Laura e a gente utilizar um equipamento dedicado, um equipamento mais moderno de fotografia, uma câmera SLR, e aí eu tinha uma em casa, que até então para mim aquilo era muito confuso. Eram botões, eram números, era muita informação no corpo que eu tinha até medo de quebrar, de estragar aquele equipamento, E até depois com o tempo eu fui entender que era até minha mãe que não entendia nada, que era daquele equipamento, e eu fui entendendo, até me apropriei daquela câmera. Sim. E fui entendendo, então o funcionamento dela e comecei, a desenvolver cada vez mais. Depois fui pro digital e aí... Que legal, foi desenvolvendo assim desde criança, é muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui que é mais uma curiosidade pessoal, tá? Eu vi que tu tem 2 prêmios no Festival de Santa Maria Vídeo e Cinema, 2 em conjuntos, no caso. Sim. E um deles foi sobre um documentário de ufologia, Tu fez isso durante a graduação? Durante a graduação. E como é que foi? Por que a escolha desse tema? Foi bem legal, esse trabalho foi muito bacana, assim, tenho muitas boas memórias dessa produção. E foi dentro aqui de uma disciplina de documentário aqui da universidade. O tema ele surgiu em conversa com um grupo, era trabalho do curso, Então nós juntamos um grupo, começamos a debater algumas possibilidades de tema e surgiu, ali no nosso brainstorm, surgiu essa ideia, porque nós sabíamos de alguns casos aqui da região e aí resolvemos então correr atrás, Pesquisamos pessoas que já tinham gravado, avistamentos de OVNIs aqui em Santa Maria, pegamos também casos em Caçapava e fomos entrevistar essas pessoas, quem tinham os vídeos. Então nós pegávamos os vídeos que eles tinham e conversávamos com eles sobre essas experiências de avistamento, E foi muito bacana, assim, foi um trabalho bem minucioso, Conseguimos boas fontes, boas imagens, foi um tema assim bem interessante que
que rendeu. Sim, é porque é um tema bem diferente, né? É difícil decompor em imagens. Como é que vocês iam trabalhando essas questões, assim? Então, na pesquisa, na pré-produção, nós tivemos a sorte, né, e também o bom trabalho também da equipe que estava trabalhando junto, que nós conseguimos 4 relatos com um vídeo, né? Então, são pessoas que gravaram da janela das suas casas, boas imagens de OVNIs. Então, nós gravamos entrevista com eles, Que né, legal. explicando esses vídeos, esses avistamentos e a opinião deles, né, relacionada ao assunto. Aí depois estivemos ali com o Hernan Mostágio, ali no Museu de Ufologia em Itaara, para ele fazer um apanhado mais amplo sobre o assunto. E também teve um professor, o ufólogo, ali em Caçapava, também que trouxe um pouco de opinião, um pouco de esclarecimento em relação a esse assunto. E aí costuramos tudo ali e foi um tema bem legal. Que depois terminou sendo premiado no Festival de Cinema aqui de Santa Maria. Foi muito gratificante, sim, foi bem interessante esse trabalho, mas foi um trabalho, como disse, coletivo. Sim. Né? Eu estou aqui falando, né, como parte de um grupo, mas foram todos outros colegas também que participaram da produção. Sim, e eu queria tocar num assunto também. Tu trabalhou durante um tempo no Diário de Santa Maria, né? E tu chegou a cobrir a tragédia da Botkiss? Sim, foi uma cobertura bem difícil, né? Sim. Até hoje ainda é, porque todo ano, né, ela volta, a gente chega em janeiro, sempre retorna. É uma pauta que volta, né, bastante. É bem complicado. Hoje, eu agradeço que no dia da tragédia eu não estava. Eu já vinha trabalhando no jornal há quase questão de um ano, mas era um contrato temporário, né? E recém tinha terminado ali esse meu contrato temporário e eu estava indo de férias. Eu estava em Porto Alegre, caminho de Florianópolis para tirar uns dias lá, e de madrugada a minha editora, que era minha editora, ele começa a me ligar, né? E eu não atendi, era meia-noite, 1h, assim, e ela me ligando e eu nem atendi. Eu falei, não é comigo o plantão, né? Não, ela se enganou, né? Se enganou, não é comigo o plantão. Mas daí pela terceira chamada, assim, eu atendi. Né? Eu falei, não tô. Disseram assim, Dora, preciso de ti agora para cobrir aqui aconteceu assim, assim, assado. E eu, não, mas não é meu plantão, já não tô mais com vocês, não, mas é que eu preciso. Só que eu tava, como eu disse, eu tava em Porto Alegre, já não tava aqui, não tava em Santa Maria nesse momento. E pronto, ficou nesse momento, aí era uma 1h30, 2h30 da manhã. Eu não tinha toda aquela dimensão ainda da situação. Não tinha essa dimensão. E aí, pronto, daí no outro dia eu acordei. Foi muito estranho, porque foi um fenômeno que no Facebook as pessoas começaram a publicar eu estou bem, né? Todo mundo, foi muito louco aquilo, assim, que todo mundo publicava eu estou bem, e todo mundo dizia isso no Face, né? E foi ganhando dimensão. Aí quando eu cheguei, depois da manhã, peguei a estrada de novo, cheguei em Florianópolis, quando eu ligo a TV, tá Santa Maria na Globo News. E foi chocante, assim, mas mesmo assim, né? Eu tava lá, não voltei para fazer essa cobertura. Aí uma semana depois, aí eu volto para a redação, né? E aí eu pego então todo esse pós-incêndio. Aí nós fomos visitar sobreviventes, né? Era muito na casa dos sobreviventes, conversar com essas pessoas, com esses familiares. A gente fazia muito hospital, né? As pessoas estavam tinha alguns hospitalizados, fazendo a transferência depois para Porto Alegre ainda. Era nesse sentido, assim, que eu queria te perguntar, porque trabalhar com vítimas de algum tipo de tragédia ou dentro de um hospital em si, ele exige um toque mais de sensibilidade, eu acho, da nossa parte, né? E de mais cuidado. E eu queria te perguntar que linha que tu usou para fazer esse tipo de foto naquele momento? Assim, são essas coisas que a gente não é preparado, né? A gente nunca é preparado quando tu se depara com... Para mim, o que mais doía, né, acho que a parte mais difícil, que foi como, graças a Deus, eu não vi o momento, que eu tenho colegas que depois, assim, muitos meses e anos, talvez até hoje, eles têm acompanhamento psicológico. Foram fotos horríveis. Sim. Que foram feitas naquela noite. E, então, nesse sentido, eu não vi essas imagens trágicas daquele exato momento do CDM, por exemplo. Eles estavam lá fotografando sacos e sacos. E foi muito horrível. Mas eu trabalhei muito com mães.
Chegava na casa de mães que perderam seus filhos e aí eu vou perguntar o quê? Eu vou falar o quê para essa mãe? Eu fazia o retrato, ela estava chorando, ela estava abalada, ela estava desesperada, né? Estou usando palavras simples, né? Porque a dor que ela sentia e a gente abraçava. Por mais que muitas vezes, assim, a gente é ensinado, às vezes, a não né, a segurar, não se envolver, mas não tinha como não se envolver. Não tinha como tu começar a entrevistar, a fazer uma foto e não parar para abraçar aquelas famílias, né? Então, nesse momento não tinha, assim, ó, a gente não tinha separação, assim, ó, a gente abraçava, a gente ficava, a gente chorava junto, né? Porque era muito doloroso. Então, isso, acho que tornar humano, se sentir humano nesse momento, isso até ajudava, porque eu não podia simplesmente fazer uma foto e virar as costas, né? E capturar aquela dor daquela família e usar isso para vender o jornal. Não dá. A gente não estava ali com esse propósito, a gente estava ali para contar uma história horrível, né? Mas a gente não conseguia, a gente chorava junto. E até hoje, tem muitas mães, muitas histórias, a gente está ali e a gente chora junto em toda hora, assim, é uma coisa bem difícil. E depois a gente acabou, também como já são muitos anos, hoje nós temos relações já um pouco mais próximas com esses familiares. A gente já tem intimidade, eles já nos recebem, eles já nos contam, né? Que anualmente a história vai retornando, né, querendo ou não, é uma coisa que vai estar sempre presente nas pautas, né? Isso, exatamente. Então, tipo, uma família que a gente conversou alguns anos atrás, depois a gente volta, conversa com ela de novo e vai acompanhando. E como sempre foi muito na casa deles, que eles nos recebiam para mostrar, né, a sua intimidade, mostrar um pouco, né, de quem eram esses jovens, né, que foram vítimas lá. Então a gente criou essa relação muito próxima, né? Não tinha como não ser próximo. Se não fosse próximo, teve muitos colegas que veio jornais do país, do mundo, vieram aqui para cobrir, mas eles não tinham essa disponibilidade até mesmo. Claro. Né, E para além da tragédia da Boate Kiss, tem alguma outra pauta que já mexeu assim com o teu coração? Muitas, assim, quando tu tá na redação jornalística, principalmente, tem sempre temas que são muito sensíveis. Aí a gente chega na altura do inverno, vai ver se pessoas em situações de miséria, né, para tentar entender as dificuldades, para mostrar, né, uma parte da cidade que às vezes é invisível, né? Então a gente vai em casas ver situações, né, que são sempre muito às vezes chocantes, são muito delicadas, né? Quando a gente vai trabalhar com a saúde pública também, tu chegar no hospital, ver pessoas doentes, né, aquela coisa esperando atendimento, existem muitos temas que são sensíveis e é praticamente impossível tu não se sensibilizar, né? Tu não absorver aquilo, às vezes não levar para casa. Tem muitas pautas que eu fazia e depois voltava para casa e estava arrasado. Na hora você chega a estar lá, bem belo ali, faz a foto, garante a foto, faz o trabalho, mas tu absorve aquilo, né? Na hora que uma mãe te conta, né, de uma dor, não tem como tu não absorver, né, aquilo, né? Também faz essa troca, né? Também tu, às vezes consola. Eu sou bem sensível, assim, eu não consigo ficar muito longe, né? Dependendo do assunto, eu tento... Não tem como não, né? Tento chegar um pouquinho mais perto. Às vezes também dói quando as fontes, as pessoas, elas pensam que nós vamos resolver o problema delas. Eu também já tive muitas situações que as pessoas já estão desesperadas, já procuraram o poder público, já procuraram outras instituições e não conseguiram resolver. E às vezes a gente está lá para potencializar, para dar dimensão para a história delas, e elas vêm com a expectativa que nós vamos resolver aquilo. E aí eu tenho que colocar, não, a gente não vai exatamente... Tomara que através do meu trabalho, né, tu consiga uma solução que muitas vezes a gente consegue e é gratificante demais, né? Quando a gente dá essa matéria e dias depois essa questão se resolve e elas vêm trazer esse feedback pra gente, depois da tua matéria a gente conseguiu resolver. Ou às vezes até são pautas também boas, bonitas, assim, que as pessoas, eu adorei que tu falou desse jeito, essa foto que tu fez, né? Eu adorei me enxergar assim, eu nunca me vi bem.
É E bom, quando né, ver o trabalho sendo valorizado, né? Isso, esse E retorno. pra gente encerrar aqui rapidinho o programa, eu queria que tu desse um conselho para os focas, né, que pretendem seguir a carreira na área do fotojornalismo. Olha, o meu conselho é trabalhem bastante, se esforcem, né? As oportunidades, elas aparecem, né? Às vezes a gente fica assim um pouco, eu não sei, porque não aparece emprego em banco de dados, assim, quando você pesquisar não vai aparecer vaga para fotojornalista, não vai. Tu vai começar a fazer fotos no teu bairro, vai começar a fazer fotos nos teus ambientes comuns, dos teus amigos, das coisas que eles fazem, e tu vai se destacando, né? E daqui a pouco, né, as pessoas vão começar a te contratar e tu vai entrar nesse meio. Saiam de casa, fotografia tu não consegue fazer em casa, né? Às vezes algum texto, alguma coisa tu consegue apurar pelo telefone. Sim. Ou de alguma forma assim, mas a fotografia, ela tá na rua, né? Então tu tem que sair, tu tem que caminhar, pratica exercício, equipamento é pesado, né? Carregar mochila cheia de equipamento, carregar uma câmera pesada no pescoço. À medida que tu evolui no equipamento, ele só fica mais pesado. Então, pratica exercício para poder carregar e não se machucar. Até para poder ir para frente, para trás, subir e descer, para procurar bons ângulos para ser bom explorador, né? Ser explorador, tem que ser curioso, né? E dedicado, né? Eu acho que é por aí. Se esforça que chega lá. Eu queria te agradecer a tua presença aqui. É muito Obrigado. importante para nós estar falando sobre esse assunto, sobre essa área, tá? Que ela não é tão procurada quanto as outras, mas que as pessoas que estão envolvidas nela sempre se exigem muito de si para fazer um baita trabalho, né? E esse seria o teu trabalho, que é muito, muito bom. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Fico muito feliz de ver aqui o jornalismo vivo aqui no FN. Que bom. De Papo com Eduardo Ramos, egresso do curso de jornalismo da UFN e fotojornalista em Santa Maria. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!